Olá pessoal, como vai? É com muita alegria que depois de mais de um ano parado, estamos retomando essa série do Tanakh, né, da Bíblia Hebraica. A gente estava lendo capítulos de Josué, o livro de Josué, chegamos até o capítulo 4 e hoje vamos voltar, retomando a série como eu falei, do capítulo 5 em diante. E se Deus quiser, vamos até o fim. Se você quiser dar uma incentivada moral em mim, para que eu continue postando os vídeos, não deixa de curtir esse vídeo, tá? É um termômetro aí que eu, como criador de conteúdo, tenho para saber se a série tá agradando, se vocês estão gostando, se vocês querem esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais demoras, deixa eu pôr aqui a tela para vocês com o Tanakh, tá aí. Josué, capítulo 5 já na tela, versículo 1. E vamos só então fazer aí um elo de ligação com o capítulo anterior. Aliás, é muito comum acontecer, tá? De um capítulo tem ligação com o passado. Aliás, alguns sábios dizem que muitas vezes a divisão que se fez, né? Por exemplo, por que esse é o versículo 1 do capítulo 5? Às vezes é arbitrário, poderia ser o último versículo do capítulo anterior, tá? Essa ideia de capítulos e versículos que hoje a gente tem na cabeça, não necessariamente é assim estanque, ou foi assim estanque ao longo da história. Bom, mas vamos lá. O que tinha acontecido no capítulo anterior? O milagre do Rio Jordão ter sido dividido, né, para que o povo de Israel passasse. A gente falou lá no vídeo que era inclusive um milagre que lembrava, obviamente, o Mar Vermelho. Bom, e esse milagre, ele mostra a força de Deus no mundo, né, como é que Deus tem poder de fazer o que ele quer no mundo, e vai trazer um efeito físico bastante importante que eu já destaco para vocês. Então vamos lá. O versículo diz o seguinte: Vayehi kishmoa kol malchei haemori asher ba'ever hayarden. E foi que quando todos os reis amoreus ou emoreus, né, desse povo chamado Emoreu, asher be'ever yarden, que estavam do outro lado do Jordão, Yama vehol malchei aknani, e que também estavam deste lado do Jordão, na direção do rio, então, desculpe, do mar. Então a gente tem de um lado do Jordão, ou de hoje seria a Jordânia, né? E do outro lado, no lado oeste, a gente tem o mar Mediterrâneo. Todos esses reis ouviram o que aconteceu. Vekol malchei aknani, e também os reis cananeus, a terra chamava terra de Canaã, né? Asher al hayam, então que estavam ali do lado do mar também, do lado oeste de Israel. Et asher ovish Adonai. E eles ouviram então que Deus tinha secado as águas do Jordão. Etmei hayarden, mipnei bnei Israel, e que tinha feito isso diante do povo de Israel, ou para o povo de Israel. Adavarno, ou Adavram, aí tem uma versão diferença de manuscrito, até que o povo tivesse passado, né? Vai amas levavam, e aqui está o segredo. Quando eles ouviram isso, o coração deles derreteu, né? O coração deles ficou que nem manteiga, claro. Então eles ficam sabendo, imagina, chega relatos de que um rio parou de correr por causa do Jordão, e que quem fez isso, por causa de Israel, e que quem fez isso foi Deus. Então, velo hayabam od ruach mipnei bnei Israel. E a partir de então eles não tinham mais ruach, eles não tinham mais espírito para ir contra o povo de Israel. Eles ficaram totalmente medrosos, né? Totalmente paralisados. E aí, como eu falei, esse é o efeito prático que vai ser muito importante. Por quê? O povo está acabando de entrar na terra de Israel, né, para conquistar a terra, e eles já viram então que alguns inimigos não querem mais lutar. Isso vai dar uma janela de tempo, vamos dizer assim, quase como se fosse uma trégua de paz, se a gente fosse falar hoje, né, como se tivesse ocorrido um acordo de paz, onde o povo vai conseguir não ter que se preocupar com guerra, não ter que se preocupar com batalha. E com o que eles vão se preocupar? A gente vai ver nos próximos versículos. Eles vão cumprir um mandamento muito importante. Vamos lá? 5:2. Tá aí. Baetahi amar Hashem el Yoshua. Neste momento, então a Bíblia enfatiza isso. Nestas circunstâncias, como não tinha mais o povo guerreando, né, os outros reis guerreando, amar Hashem el Yoshua. Deus fala com Josué. Aselecha harbot tsurim. Faça para você instrumentos afiados usando as pedras, Veshuv molet bnei Israel shenit, e volte a circuncidar pela segunda vez o povo de Israel. Então volte a fazer uma circuncisão. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Desde a época do deserto, quando eles tinham saído do Egito e estavam andando com Moisés no deserto, o povo de Israel não tinha feito a circuncisão. Por quê?
era algo perigoso, né? Até por questões de saúde mesmo. Você fazer esse tipo de operação no meio do deserto e viver ali uma vida de peregrino não era algo muito recomendado, né? Por outro lado, mesmo depois que eles entraram na terra, como a gente tem visto aqui no capítulos de Josué, e já começam a se assentar, ainda não estava assentado de fato, tinha guerra, né? Então agora que eles encontraram essa janela de tempo, é que era o momento correto para fazer isso, tá? Então, como eu falei, por isso que a própria Torá diz Baeta ri, neste momento, esse é o momento correto, tá? Bom, e aí aqui uma coisa interessante, algumas coisas pra gente chamar a atenção. Harbot Tsurim, né? Eles iam fazer instrumentos cortantes de pedra. Aí na tradução vocês vão ver que traduziram como facas de pederneira, né? O que está acontecendo aqui? Pessoal, a gente ainda está, se você lembra dos vídeos anteriores, se não lembra dá para ver, a gente está ainda nas idades anteriores à idade do ferro, né? Na verdade a gente está, se você pegar a cronologia do mundo, na transição da idade do bronze para o ferro. Então trabalhar ferro ainda não era algo que sabiam se fazer, né? Não se tinha muito a ideia de trabalhar metais. Então não tinha a ideia de pegar uma faca, pegar um canivete, estilete ou instrumentos cirúrgicos, né? Ainda que primitivos. A ideia era com pedra mesmo, tá? Ainda se trabalhava mais na pedra. Então, o que Deus está falando é, pega essas pedras cortantes e é com elas que você vai fazer essa circuncisão. Outra coisa legal de a gente notar, essa palavra harbot, né, está no plural. Pedras cortantes, né? Por quê? Porque a ideia então que iam ser várias pessoas a circuncidar. Deus está falando com Josué, mas não é Josué que ia fazer o trabalho sozinho, era muita gente. Então ele ia preparar vários instrumentos, ele ia ter gente ajudando ele, tá? Bom, e aí por que a gente falou, né, que é a segunda vez, como a gente disse? Porque teve uma primeira vez, tá? Não é que durante o deserto todo eles não se circuncidaram. Quando é que foi a primeira vez? Assim que eles saíram do Egito, né? Antes ainda de Pêssar. Então, quando eles estavam para sair, ainda era aquela transição de escravo para homens livres, né? A Torá conta para nós que eles fizeram a circuncisão. Naquela geração, sim. Mas aí depois eles logo saem, ficam andando pelo deserto e aí, como eu disse, neste período não fazem mais, tá? Então, nasce toda uma geração no deserto. A gente sabe, inclusive, que teve um decreto que toda aquela geração ia morrer e ia nascer uma nova. Toda essa nova geração que nasce no deserto, né, no meio termo entre Egito e Israel, essa não tinha circuncidado. Então por que a Torá fala uma segunda vez? Porque teve uma primeira, mas foi 40 anos lá atrás, né, já fazia bastante tempo, tá? Vamos para o versículo 3, e aí o versículo 3 nos diz o seguinte, opa, fui para baixo, aqui. Vayas lo Yoshua harbot surim, e aí então Josué faz as pedras cortantes, vai amol et bnei Israel, e circuncida o povo de Israel, el Givat Ha'aralot, num monte que é o monte Givat, a palavra monte, colina, Ha'aralot, dos prepúcios. Só uma coisa pra gente notar, então, antes ele falou lá no plural, né, fazer as pedras e tal, e agora ele fala vai amol, como se fosse no singular, como se só o Josué fez o ato de circuncidar. Os rabinos, claro, notaram essa discrepância, né? Por que lá no versículo anterior fala no plural e aqui no singular? E a explicação que se deu é que o mérito foi de Josué. Então, apesar dele ter tido ajudantes e ter feito várias pedras, como a gente disse, como o mérito foi do Josué, aqui fala como se ele fosse o circuncidador, né? Como se ele tivesse sido responsável por isso. Bom, e Givat Ha'aralot, o monte dos prepúcios, como eu falei, né? Esse monte a gente não sabe exatamente onde é. Quando a gente tem um local que dá para definir, eu sempre vou pôr um mapa. Você vai ver que nos vídeos anteriores eu fiz isso, né? A gente não sabe exatamente que monte é, mas, bom, muito provavelmente perto de onde eles estavam. Para isso, agora sim, eu vou pôr o mapa para lembrar, né? Onde que eles estavam e você ter pelo menos na cabeça essa ideia. Deixa eu pôr aqui o mapa e aí a gente vê isso melhor. Pronto, então aí tem um mapinha de Israel. Vou dar um zoom para lembrar. Olha, o povo de Israel cruzou, então... Ah não, assim acho que fica muito confuso. Pronto, assim fica melhor. O povo de Israel cruzou aqui ao Vale do Rio Jordão, né? Então eles vieram aqui do lado leste para o oeste, passaram pelo Jordão e vão conquistar daqui a pouco Jericó. Então eles estão aqui nesta região. Inclusive uma das regiões, deixa eu dar mais um, que mencionada é Gilgal. Tá vendo que está com uma interrogação, porque a gente também não sabe exatamente onde é, mas
era por aqui. Em Gilgal ocorreu ali o evento deles pegarem as pedras, né, que a gente viu anteriormente. Então eles estão certamente ao sul do Jordão e ao norte do que hoje é o Mar Morto. Tá? Até se encontrou recentemente um local arqueológico, um sítio arqueológico, foi um arqueólogo chamado Ben Artzi. Ele achou um lugar com um número muito estranho, né, muito acima do normal, de pedras cortantes. E esse arqueólogo chegou a cogitar a hipótese de que fosse o tal Monte dos Prepúcios. A gente não sabe ao certo, mas provavelmente é por aqui, e esse monte que ele achou realmente é por aqui, tá? Então seria nessa região perto de Gilgal e de Jericó. Vamos continuar. Versículo 4 diz o seguinte: Vezeh hadavar asher mal Yoshua kol ha'am, ayotze mimitzrayim escharim, kol anshei hamilchama, metu bamidbar baderech betsetam mimitzrayim. A Bíblia dá o motivo pelo qual eles foram circuncidados. Então a gente viu a oportunidade, por que nesse momento, agora o motivo. Então por que ele fez agora? Por que Josué circuncidou o povo agora? Porque desde a saída do Egito, como a gente falou, todos os homens, né, que eram homens de guerra ficaram mortos no deserto pelo caminho, durante os 40 anos. Né? Lembra que eles morreram então pelo pecado dos espiões, choraram sem motivo, diz a Torá, aquela geração não ia entrar na terra de Israel. Né? Então, foi como a gente falou, toda uma geração que nasceu durante 40 anos que não tinha a circuncisão. E aí, versículo 5, Ki mulim hayu kol ha'am hayotzim. Então, todo mundo que saiu do Egito, sim, estava circuncidado. Vekol hayam hayoldim bamidbar baderech betsetam hamitzrayim lo malu. Mas a partir daí, como a gente disse, depois da saída, mais ninguém que nasceu fazia circuncisão porque era perigoso, né? Então, só fizeram ali no primeiro ano da saída. Depois, 39 anos, não teve mais circuncisão. Ok? E aí, tem uma coisa importante para a gente mencionar também aqui, que é uma questão um pouco legalista, mas é legal para a gente entender o que vai acontecer. Pela lei estabelecida na Torá, uma pessoa que não é circuncidada não podia fazer a comemoração da festa de Pêssar. Né? Por quê? Porque a festa de Pêssar envolvia oferecer um sacrifício, o sacrifício de Pêssar, o Korban Pêssar, alguns falam em português sacrifício pascal, e a lei diz claramente que só pode comer desse sacrifício as pessoas circuncidadas. Então o que acontece? Vamos lá. Se isso aí é uma lei de Israel, o que a gente tem? Que durante os 40 anos em que o povo estava andando pelo deserto, o Pêssar provavelmente não foi comemorado. Na verdade, a gente tem dúvida do que aconteceu, porque a Torá não fala e os comentaristas dão várias ideias. Então, por exemplo, se você for no capítulo 9 de Números, lá fala que teve os sacrifícios de Pêssar. Tá? E lá a gente está falando do segundo ano, eles já estavam 2 anos andando no deserto. E a Torá lá diz que todas as leis foram cumpridas. Então, se você pegar este capítulo da Torá, dá a entender que o Pêssar estava sendo cumprido com todas as leis. Tá? Para tentar entender isso, o Maimônides, por exemplo, ele faz um comentário e ele disse que por que no segundo ano teve? Porque as pessoas tinham se circuncidado no primeiro, como a gente falou, então ainda era tranquilo você comemorar o Pêssar e saber que as pessoas podiam realmente participar. Mas depois, quando parou a circuncisão, também parou o sacrifício de Pêssar. Tá? Agora, tem gente que fala assim, tem comentaristas que dizem, não, olha, eles fizeram Pêssar, fizeram o sacrifício, só que eles não comiam, porque não tinha circuncisão. Então eles fizeram o que precisa do ponto de vista com Deus, religioso, mas não comiam. Né? E tem outros que falaram assim, não, mesmo assim eles comeram, tá? Mesmo não tendo circuncisão, eles comeram, porque era uma situação especial, eles tinham uma relação diferente com Deus do que nós temos hoje, Deus estava próximo deles e Deus autorizou que mesmo naquele período, durante 40 anos sem circuncisão, poderia comer o sacrifício de Pêssar. Então era uma situação até de perigo, como a gente falou, talvez Deus abriu uma exceção. Bom, fato é que a gente não sabe. Eu e Yair acredito que durante 38 anos, 39 anos, não teve comemoração do sacrifício de Pêssar. Tá? Portanto, agora que a gente está vendo que vai ter uma circuncisão em massa de novo do povo, vai poder comemorar Pêssar. Você vai ver que isso aparece no capítulo de Josué como algo importante. Então, Josué 6, vamos lá. Ki arbaim shanal hubnei Israel bamidbar, porque por 40 anos o povo de Israel andou no deserto, ad tom kol hagoi, até que se foi, né, até que morreu todo o povo
Anshei Amilchama, os homens de guerra, inclusive, Hayotzim e Mitzrayim, que saíram do Egito. Asher lo shamu bekol Hashem, que não ouviram a voz de Deus, está lembrando o pecado cometido. E Asher nishba Adonai lachem, levirti harotam, e que não obedeceram então a voz de Deus, para quem o Deus tinha ordenado, né, que levirti harotam, não ia deixar de ver a terra, Asher nishba Adonai lavotam, que Deus tinha prometido ou jurado para os seus antepassados. Latet lano, para nos dar, Eretz avat halav udvash, uma terra que emana leite e mel. Então, está lembrando o que aconteceu e confirmando que não teve a circuncisão. De novo, essa ideia, né? Então, aqui também só interessante ver que tem um pequeno jogo de palavras, né? Aparece o que? Bekol Hashem asher nishba, tá? Que eles não ouviram a voz de Deus, tá? Que jurou que eles não iam ver a terra jurada. Asher nishba, tá? A Bíblia faz um jogo aí de palavras. Talvez não jurada, prometida seja melhor, né? Deus prometeu que eles não iam mais ver a terra prometida, por causa do pecado ocorrido, tá? Bom, Gênesis 5:7. Ve'et bneichem ekim tartam otam mol Yoshua. Agora, no lugar daqueles então que morreram, né, as crianças que nasceram, eles, mol Yoshua, Josué circuncidou. Que arelim hayu, porque eles eram prepuciados, não sei se existe essa palavra, eles tinham prepúcio, que lomalu tambader, porque não tinham sido circuncidados. Você vê que a linguagem do Tanakh é um pouco repetitiva, tá? É normal isso, ele volta várias vezes na mesma ideia. Josué 5:8, Vayehi kasher tamu kol agoi leimol, quando então acabaram de circuncidar todo o povo, Vayeshvu tartam bamahané ad hayotam, eles se sentaram no acampamento até se recuperarem. Ou seja, aquela ideia, como eles estavam numa época de trégua, porque os outros povos ficaram com medo, deu até para eles fazerem a recuperação tranquilo, se circuncidaram e ficaram de repouso, totalmente despreocupados em ter que batalhar ou ter que se defender, tá? Bom, 5:9, vamos lá. Vayomer Hashem Yoshua. E aí, Deus aparece e dá mais uma instrução para Josué. Já dei lá a prévia, né? Já dei um spoiler do que vai ser agora. Vayomer Hashem Yoshua, Hayom Geloti et Herpat Mitzrayim Mealechem. Hoje eu retirei a vergonha do Egito de sobre vocês. Vaikra Shem Hamakom Ha'u, e aquele local foi chamado Gilgal ad Hayom Hazeh. Gilgal foi chamado aquele local até os dias de hoje. Bom, primeira coisa a analisar, Deus fala, removi a vergonha de vocês. Então dá a entender que com o que foi feito, com essa circuncisão em massa, essa vergonha do Egito, essa desgraça, né, do Egito, foi removida. Só que a gente não sabe exatamente o que Deus está falando. E tem basicamente duas interpretações. A primeira é, talvez a mais óbvia, que o próprio prepúcio é uma vergonha egípcia. Porque os egípcios estavam ligados ao prepúcio. Não sei, talvez eles não se circuncidassem. E ter prepúcio te liga com os egípcios, você pode parecer um egípcio. Então removi essa vergonha de vocês. A segunda ideia, um pouco mais metafórica ou simbólica, é que para os próprios egípcios eles também se circuncidavam, né? E as pessoas que não se circuncidavam eram motivo de vergonha. Então removi a vergonha dos egípcios quer dizer, eu removi a desgraça de vocês não serem alguém importante aos olhos do Egito. Né? Até então vocês eram cidadãos de segunda classe, vocês eram pessoas que não importavam aos olhos do Egito, vocês eram uma vergonha para o Egito. Hoje não, hoje vocês são um povo, vocês estão entrando numa terra, vocês vão ter o seu país e fizeram a circuncisão. Deu para entender? Isso é o remover a vergonha. Bom, tem aqui um pequeno jogo de palavra também que se perde um pouco em português, né? Se perde totalmente em português, mas tudo bem. Eles de novo chamaram o local de Gilgal, né? A gente já viu lá atrás, Gilgal tem a ver com rodar ou com coisas redondas. E aqui ele usa galote. Galote e Gilgal, né? São palavras aí do mesmo som, da mesma raiz. Eu traduzi como removi a vergonha, na verdade o verbo seria eu rolei a vergonha. Né? Eu fiz a vergonha rolar, como se fosse por morro abaixo, tá? Tem esse jogo de palavra. Agora, uma coisa aqui interessante. Não quer dizer que é outro local chamado Gilgal, tá? Porque a gente já tinha visto, né, um local chamado Gilgal. Não é que o nome também está sendo dado de novo. Né? O que acontece é o seguinte.
Se você for ver, Gilgal é o nome que ficou pro local onde o povo colocou as pedras, tá? Agora, aqui o que está acontecendo é uma segunda explicação de por que o local foi chamado Gilgal. Porque essa vergonha foi rolada, entendeu? Então, às vezes acontece isso na Torá, é normal. Duas vezes, aparecem duas explicações por que um local chama daquele jeito. Não é que são dois locais diferentes e não é que o nome está sendo dado de novo, claro. Tá? Outro exemplo que eu estou pensando é na cidade de Beersheba, lá na Torá mesmo, em Gênesis. Você tem primeiro Abraão chega, dá o nome da cidade de Beersheba e aparece uma explicação, e depois o filho dele, Isaac, vai para o mesmo lugar e fala de novo que o local é Beersheba e dá outra explicação. Tá? Então não são duas Beershebas, não são duas vezes o nome sendo dado, são só duas explicações. Aqui está acontecendo a mesma coisa, tá bom? Versículo 10, e aí vai a Hanuv ne Israel ba Gilgal, e aí eles acamparam em Gilgal, ficaram lá, talvez até fazendo repouso, como a gente falou da cirurgia. Vai a Su et ha-Pesach, aquilo que eu falei, versículo chave. E fizeram Pesach, comemoraram Pesach. Be'arba'asar yom lachodesh, no dia 14 do mês, a gente sabe que é o mês de Nissan, aqui não está falando, mas fizeram então na data correta. Ba'erev be'arvot Yerichó. Na véspera, lá ao anoitecer, como toda festa judaica, Be'arvot Yerichó, nas campinas de Yerichó. E aqui também tem um pequeno jogo de palavras, né? Erev e Arvot. Erev é o anoitecer e Arvot as campinas. Tem aí um joguinho de palavra. Então, como agora eles estavam circuncidados, como a gente falou, conseguiram fazer o Pesach na data correta, no pôr do sol, com o sacrifício, tudo como era necessário. 5:11, vai Ochlu. E aí, aquele mais importante, mais do que fazer o sacrifício, que a gente falou que talvez faziam no deserto, mas aqui eles comeram. Lá no deserto já não temos tanta certeza. Vayochlu me'avur haaretz. E aí eles comeram dos produtos da terra também, mimochorat Pesach, no dia seguinte ao de Pesach, com matzot, né, os pães ázimos, os pães secos que a gente come até hoje, a matzah, ve'kalui be'etzem hayom hazeh, e também com cereais tostados. Bom, o que é legal a gente pensar aqui? Olha, é a primeira vez que eles estão comendo, talvez, produtos agrícolas, né? Durante o deserto, o que eles comiam? Maná. A gente sabe disso. Teve um episódio que eles pedem carne, e aí a Torá diz que vieram codornizes. Mas, obviamente, por estarem no deserto, eles não estavam comendo produtos da terra. Não comiam vegetal, cereal, trigo, nada disso. Agora é a primeira vez que isso está acontecendo. Tá? Agora, uma questão também interessante, por que eu falei que eles comeram o sacrifício e os cereais? Vejam que a Torá diz, Vayochlu me'avur haaretz mimochorat Pesach, no dia seguinte. Então, durante o Pesach, não comeram cereais, não dá a entender isso, pelo menos. Comeram só o sacrifício pascal, seguiram a lei direitinho. Né? Já no dia seguinte, tá? E aí tem aqui uma dúvida se no dia seguinte está falando na manhã seguinte ou só no dia 15, seria 24 horas depois, mas seja como for, aí eles começaram a comer, além da matzah, também os cereais, como eu mencionei, tá? Versículo 12, Vaishbot Haman mimochorat. No dia seguinte, parou o man, Vaishbot Haman, não precisava mais, né? O maná. Vaishbot Haman mimochorat beochlam me'avur haaretz. Quando eles começaram a comer os produtos da terra, não precisava mais man. Velo haya od livnei Israel. E deixou de aparecer para o povo de Israel. Agora nem mais que eles quisessem. Não tinha mais isso. Onde eu parei? Velo haya od livnei Israel man. Não tinha mais. Vayochlu mitvuat haaretz. Continuaram comendo dos produtos da terra, Canaã, da terra de Canaã, Beshaná, aí, por todo aquele ano. Então, como eu falei, agora já é uma mudança total. Inclusive, é interessante a gente pensar que é uma mudança também no sentido espiritual para físico. Os nossos comentaristas dizem que o povo de Israel está entrando agora no mundo material. Durante toda a andança no deserto, eles estavam envoltos com milagres muito mais relacionados com Deus, como a gente falou, recebendo maná. Agora a vida começa a seguir um rumo normal. Não tem mais nada miraculoso. Não cai mais comida do céu. A partir de agora, comida como qualquer outra pessoa. Tem que ir na terra, trabalhar, ter o seu campo e produzir. Tá? 5:13, vamos ver o que aparece. Vayehi bihiot Yoshua be'Yerichó, vaisá einav. E agora muda um pouco aqui o
o rumo da história. Conta um novo episódio dentro do capítulo 5. Quando então Yoshua estava em Jericó, ou perto de Jericó, né, porque dentro ele não era da cidade, não podia, vai Sainav, ele ergueu seus olhos, vai Are, e olhou, percebeu que tinha alguém. Veine Rish, Omed Lenegdo. Tinha um homem na frente dele. Sabe aquela cena assim, de repente apareceu, ele não tinha nem visto. Veharbosh Lufa Beyado, e ele estava com a espada na mão. Vai Eler Yoshua Alav, Yoshua se aproxima dele, Josué se aproxima dele, vai Omerlo, Halanu Atá Imletzareno. E ele pergunta, você está a favor de nós ou contra nós? Então, claro, primeira coisa, né? Josué vê um homem com uma espada, já imagina que é um guerreiro, e aí quer saber, e aí? Você é um dos povos que estão contra nós e vão guerrear contra nós, ou por acaso você vai ajudar a gente, né? Vai ser um povo que vai apoiar a gente. E aí o que acontece no 5,14? Esse homem estranho responde, Vaiomer lo ki ani sar tzavá Hashem. E esse homem responde, não, nenhum dos dois, nem a favor, nem contra. E o que a gente achou que era um homem, agora se revela como um anjo. Ele diz, eu sou um ministro do exército de Deus, um oficial do exército de Deus. Ou seja, não estou guerreando nem a seu favor, nem contra você. Ata, bate, vai pol Yoshua. Então eu agora apareci, né, por algum motivo, daqui a pouco a gente vai ver. Vai pol Yoshua el panav, Josué se jogou no chão, caiu sobre o rosto, é a expressão que a gente usa em hebraico, se prostrou. Vai pol Yoshua el panav, artsa, na terra, vai estahu, vai omer lo. E aí ele, né, prostrado, ajoelhado, diz, Ma adonim medaber elavdo. Bom, se você é um anjo, o que o Senhor tem para falar para mim, né? Ou o que o meu Senhor, ele usa a palavra Adoni, o meu Senhor tem a falar para mim. Então o anjo fala, ó, não sou nenhum dos dois, né? O que o anjo realmente veio fazer, segundo os nossos comentaristas, e a gente vai ver, veio dar força para Josué, força moral, fortalecê-lo, né? E por isso a espada na mão, né? Essa espada não que ele ia usar para guerrear, mas como um símbolo, ó, fica tranquilo que eu vim te dar apoio, tá? Bom, e aí, versículo 14, tá aí, né? Versículo 15, vamos ver o que acontece. Vaiomer sartzavá Hashem el Yoshua, aí o anjo, o ministro do exército de Deus, responde para Josué, Shal nalcha, retira os teus sapatos meal raglecha, dos teus pés, ki amakom asher ata omed alav kodesh hu, porque o local em que você está é sagrado, é santo. Vayas Yoshua ken. E Josué faz isso. Bom, para quem conhece um pouquinho de Bíblia, isso aqui tem paralelo com o episódio lá atrás. Qual episódio? O da sarça ardente, em que acontece exatamente a mesma coisa. Êxodo 3:5, né? Moisés vê Deus na sarça ardente e aparece Deus falando, tira os seus sapatos porque o local em que você está é sagrado. Agora, vamos tentar entender talvez por que está fazendo esse paralelo então, né? Por que o livro de Josué quis relembrar a história? Obviamente porque tem algo similar. Vamos lembrar, qual era o contexto lá no caso de Moisés, em Êxodo? Moisés está sendo escolhido, né, para ser o salvador de um povo, o povo de Israel. O povo naquele momento estava na aflição, no sofrimento, na angústia, né? E segunda coisa, tem duas coisas que acontecem na sarça. Moisés é eleito esse salvador, escolhido como esse líder, e já aparece a promessa, você vai lá salvar e vai levar esse povo para Israel. Portanto, agora a gente tem meio que um paralelo de fato disso. Josué é um segundo salvador do povo, vamos dizer assim, porque agora ele é o novo líder, inclusive substituto do Moisés, né? Ele realmente então também tem essa função de tirar o povo da aflição, não é a mesma do Egito, mas tirar da aflição da guerra, né? E agora a segunda parte é a mais especial, porque está sendo cumprida a ideia. Esse povo tinha que entrar na terra de Israel. É agora que está acontecendo. Então são dois eventos onde eu tiro o meu sapato, né, e vamos dizer assim, o primeiro é mais ligado a remover o povo da aflição. Moisés cumpriu essa primeira parte com perfeição. E a segunda parte de fazer o povo entrar na terra de Israel está sendo cumprida agora. Por isso o paralelo entre esses dois episódios. Tá bom? E com isso a gente chega no fim do capítulo 5. Eu queria só terminar agora fazendo uma pequena reflexão, que não está na Torá, né, aqui nos livros de profetas, mas uma questão importante que eu falei da Alahá, da lei judaica, né? Por que esse capítulo teve que enfatizar a questão da circuncisão e do sacrifício de Pêssar, né? Podia ter contado que o povo começou a seguir vários outros mandamentos importantes, né? A Torá já tinha sido dada e tinha várias coisas bacanas para fazer. Mas por que esses dois?
Bom, tem uma questão, né, para a gente pensar. Esses são, segundo os nossos sábios, os únicos 2 mandamentos positivos que podem incorrer na pena de karet. Vamos tentar entender o que é o conceito, porque é um pouco complexo. Karet a gente traduz como excomunhão, né? É você ser jogado para fora do seu grupo religioso. Você não é mais judeu, por exemplo. Isso é uma excomunhão. Mas a gente aprende na Kabbalah, no judaísmo, que é mais do que isso. Espiritualmente também acontece uma mudança, tá? Uma pessoa que passa por karet, ela fisicamente não pode mais ser do povo, e espiritualmente a alma dela é desconectada dessa origem. Agora, geralmente esse karet é aplicado para mandamentos negativos muito graves. O que são mandamentos negativos? Algo que você não pode fazer e faz. Por exemplo, idolatria é um deles, tá? Uma pessoa que fosse pega fazendo idolatria, não tem motivo de você mais ser judeu. Eu te excomungo e pronto. Os únicos 2 casos, como eu disse, de mandamentos positivos com karet são esses. Então, qual é a ideia de mandamento positivo? Coisas que eu tenho que fazer, mas que se eu não faço, eu posso receber karet. Quais são? Circuncisão e o sacrifício de Pêssar, né? Então, eu tenho que fazer circuncisão. Se por algum motivo eu não faço, alguma autoridade pode falar, bom, você não é mais judeu, você não fez circuncisão, você não está mais no povo. E a ideia do Pêssar, a mesma coisa. Eu tenho que anualmente fazer o sacrifício, hoje não dá mais porque não tem o templo, mas tendo o templo eu tenho que celebrar Pêssar, comer Pêssar, tal. E se eu não faço, eu posso receber o careto, tá? Então por que é importante nesse capítulo esses 2 mandamentos terem aparecido? Vamos falar no nível conceitual, a gente pode trabalhar até em 2 sentidos, né? Esses 2 mandamentos estão ligados a 2 sentidos de identidade. Por um lado, a identidade pessoal ou individual de uma pessoa e a identidade coletiva. Então a circuncisão tem a ver com a identidade pessoal, né? Ao fazer circuncisão, aquela pessoa faz parte do judaísmo. Agora está definida a identidade dela como membro do povo de Israel, né? E na identidade coletiva é o Pêssar. Agora, todo aquele povo tem que lembrar que saiu do Egito como um povo, percebe? Então são 2 mandamentos, vamos chamar assim, formadores da identidade. E que é algo muito importante, porque se não tiver isso, com que esse povo que está entrando em Israel vai se identificar? Com nada. Eles vão estar sempre achando que são escravos, peregrinos no deserto, né? Nômades do deserto. Não que tenha nada errado com isso, mas não é o que Deus queria para esse povo. Esse povo tem que ter uma formação identitária diferente. E isso vem, portanto, por meio da circuncisão e do Pêssar. Não é à toa que são os 2 primeiros mandamentos. Assim que eles pisam na terra de Israel, que Deus aparece e fala, vocês agora vão ter que cumprir. Espero que tenham gostado. Como eu disse, se você quiser me dar uma incentivada, curte o vídeo aqui, né? Clica no joinha para eu usar aí de termômetro, saber se tá bacana. Também, claro, pode usar os comentários para feedback, trocar ideias. E espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. E se Deus quiser, a gente volta no próximo vídeo para começar a analisar o capítulo 6 do livro de Josué. Muito obrigado, um beijo grande a todos e tudo de bom.